Oi, tô aqui em mais um episódio, dessa vez gravada de uma maneira diferente, né, vou tentar gravar em vídeo para quem quiser ver em vídeo e, enfim, vai também estar disponível só em áudio aqui no Spotify. Gente, eu estava muito pensando esses dias sobre a questão, do tempo que a gente usa para ter informações. E como essas informações chegam na gente no dia a dia, né? Porque pensa só aqui comigo. Há 20, 30 anos atrás, e isso assim, tô falando só da minha geração, tá? Isso sem contar como chegavam as informações, é, bem antes disso. Mas vamos supor assim, desde que existe a televisão, né? As pessoas têm acesso a uma fatia, tinham acesso a uma fatia de informações que era passada ali, sei lá, no Jornal Nacional, ou em jornais mais locais, mas há uma fatia dessa informação do que acontecia no mundo naquele dia. Né, naquele dia, naquela semana, enfim, a gente tem também o Fantástico, que dá um resumão de coisas mais importantes que aconteceram durante a semana, né, trazem uma profundidade maior nisso. Então a gente tinha o acesso a uma fatia. Hoje em dia, o que que acontece? A gente está tendo informações o tempo todo, né? Sobre qualquer lugar no mundo, sobre qualquer coisa a todo momento, né? O que que isso faz com a nossa cabeça? Porque antes a gente ligava lá, né, no Jornal Nacional, e aí a gente sabia que tinha, sei lá, tinha acontecido um bombardeio em Gaza, né? E aí aquilo traz uma comoção, mas a gente fica sabendo por aquilo por alguns minutos apenas ali. Hoje em dia, se a gente quiser, a gente consegue ver isso ao vivo. A gente entra, né? Tem plataformas que você consegue ver praticamente ao vivo os mísseis chegando, né? Então, olha como isso é louco, gente. O que que isso, psiquicamente principalmente, afeta a gente, né? Porque é algo muito de se pensar, que a gente não tem mais uma fatia. A gente agora tem a visão para a pizza toda, o tempo todo. E aí é o bombardeio lá em Gaza, sei lá, o novo Papa que foi escolhido, sei lá. Essa semana também teve uma questão de Índia, né, e Paquistão. E aí, tudo isso, e os imigrantes brasileiros estão sendo expulsos dos Estados Unidos, e também a China, que vai construir trem no Brasil. Enfim, são tantas coisas o tempo todo que traz aí pra gente um pensamento de que será que era pra gente ter a capacidade mesmo? Quer dizer, a capacidade a gente tem, né? Mas assim, será que era pra gente estar tendo tanta informação ao mesmo tempo assim? E tudo bem, beleza, existe a globalização, o que é incrível, né? Mas se não existir um filtro nosso em relação a coisas que a gente vai absorver, informações que a gente vai absorver, a gente fica muito louco, né? É como se o mundo de fato tivesse acabando. E não é que ele não tá, gente. Não tô aqui falando, né, coisas que, enfim, negando. Mas é como se só existissem coisas terríveis no mundo, né? É como se a gente tivesse o tempo todo só com esse tipo de coisas rolando. E o quanto isso é terrível, porque isso vai acabando com a nossa, com o nosso, inclusive, é, aspecto de sonhar, sabe? Parece que não dá pra gente sonhar mais. Parece que a gente não vai ter um amanhã, porque tem tanta coisa terrível acontecendo, né? E eu acho que esse aspecto da internet, porque é aquela coisa também, né, gente? Você tem ali Gaza, né, sendo bombardeada, aí você só passa pro próximo, cara, sei lá, influenciador X
que tá vendendo o novo produto de maquiagem. Aí você desce mais uma, aí você vê, tá, um conhecido seu que foi viajar, e aí você já se pergunta, meu Deus, eu não fui viajar. Aí você dá ali mais uma, nossa, tão expulsando os imigrantes brasileiros dos Estados Unidos, não tem mais lugar para brasileiros nos Estados Unidos, pipipi. Aí você passa mais uma, influenciador tal tá fazendo não sei o quê. Gente, eu fico pensando que é uma equação tão lógica de dar ruim. Não é. Pensando assim por esse aspecto, não é assim, tipo, um mais um é igual a dois? Não é. Porque é tão louco. E eu comecei a pensar sobre tudo isso porque é, eu tô assistindo Vale Tudo, né? Não sei se você está assistindo Vale Tudo, mas eu estou. E é uma novela que ela vai, você vai querendo, né, saber o que tá acontecendo. E eu tinha assistido Beleza Fatal, e aí eu tava meio carente de novela, começou Vale Tudo. Sempre falaram muito, né, dessa novela, e vamos ter algumas interrupções vindas por Cacauzinha, que quer brincar. E aí eu tava muito carente de novela, comecei a ver Vale Tudo. E aí, antes da Vale Tudo, tem o Jornal Nacional. Então, gente, tem mais ou menos, sei lá, um mês que eu tô assistindo o Jornal Nacional. Que era um momento que eu às vezes vi umas bobeiras no YouTube aqui e ali, que é muito bom também. Mas eu comecei a ver Jornal Nacional. E aí, gente, eu vou dizer uma coisa. Primeiro, a gente sabe que é enviesado. Ok, sabemos disso. Só que tem sido muito saudável ter só uma fatia do meu dia para pensar sobre informações do que acontece no mundo. Sabe? Sair um pouco da coisa de ficar ali no Twitter o tempo todo ou no próprio Instagram. No Twitter é pior porque é mais atualizado ainda, né? Aconteceu, pronto, você posta super rápido já. E quanto mais aquilo é retweetado ou comentado, aparece mais para você. E tem os trend topics, né? Então é uma maneira diferente do que o Instagram tem de entregar as informações, né? Mas tem sido tão saudável mesmo. Ai, gente, agora tá abrindo um sol aqui, que hoje tá frio aqui em São Paulo, mas tá abrindo um sol. Eu tô gravando aqui na minha varanda, então é isso. E aí, essa coisa de só saber uma fatia de informações do que aconteceram, isso tem sido um pouco mais saudável, sabe? Porque é ali, eu vejo algumas notícias, tal, aquilo me faz refletir, e pronto. É um momento que eu fico ali, né? Porque às vezes também, com a internet, a gente vai vendo tantas coisas durante o dia que você até esquece o que aconteceu. Você cagou para aquilo que aconteceu no mundo, sabe? Porque você só passou e o Instagram traz um pouco essa sensação de que aquilo não é tão real. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho. Às vezes no Instagram me parece que aquilo, como é só passar, é como se aquilo não tivesse acontecido direito. Tá, passou, tá ali, né? Não tá bem. Você não assimila aquilo. É igual eu vi um dia desses no TikTok, assim, né? Eu praticamente não entro no TikTok, mas eu vi, era um vídeo te questionando se você lembrava qual era o vídeo antes que você tinha visto. E se você lembrava dois antes. Cara, a gente não lembra. Faz esse teste, você vai ver. A gente não lembra. Parece que, de fato, né, a rede social não é feita para você ficar absorvendo as coisas. Ela é feita só para ocupar o seu tempo, né? Enfim, você pode às vezes ter visto algo muito útil, sei lá, uma receita, alguma coisa assim, mas você esquece.
Juro por Deus, faz essa tentativa, pensa, você não vai lembrar, você não vai lembrar. Porque é algo que é feito para isso, né? Para comer ali o teu tempo, você fica entretido e pronto. E essa questão de não ter uma fatia do dia e uma fatia de informações, né? Para você pensar um pouco nas matérias e nas notícias, isso vai fazendo a gente começar a gente acaba absorvendo tanto as coisas que vão rolando no mundo, né? E vai dando aquela sensação que eu comentei, né? De uma desesperança, de algo que fica esquisito, que. Nossa, mas a gente começa a pensar sobre umas coisas de como é que, sei lá, eu vou ter filho nesse mundo, né? Ai, mas será que eu vou chegar na minha velhice? Porque olha o mundo que tá rolando hoje. De fato, gente, a gente tá num momento bem complicado da humanidade, mas também é de se pensar que durante toda a vida que o mundo existe, tiveram momentos muito complicados na humanidade, né? Então, assim, será que o mundo tá tão ruim como nunca esteve? Pode ser que sim. Ou será que a gente só tá sabendo tudo que tá acontecendo de ruim? E que antigamente as pessoas não tinham acesso a todas essas coisas tão ruins? E isso dava uma certa impressão de que o mundo não era tão ruim assim. Eu acho que é isso que eu queria chegar, sabe? Será que de fato o mundo piorou? E, de novo, né? Principalmente nas questões de, de catástrofes naturais e tudo mais, e tudo que tem acontecido, a gente sabe que piorou. Porém, a parte que a gente fala sobre humanidade, sobre restauração do próprio mundo e tal, será que ele tá pior? Ou será que antes a gente só não sabia? Essa informação só não chegava até nós? Você entende? Eu acho que isso é um ponto muito crucial da gente pensar. O que que, o que que de fato tá diferente, né? Será que é a humanidade ou será que antes a gente só não sabia? Eu escuto muito, né, gente? Não só no consultório, mas enfim, qualquer lugar que você tá ali na recepção esperando seu médico, algum papo começa e a, a conclusão que todo mundo chega é: meu Deus, o mundo tá muito louco. Meu Deus, as pessoas estão muito loucas. Meu Deus, o que que tá acontecendo? E, e isso é realmente algo que tem acontecido, né? Principalmente no pós-pandemia. As pessoas estão estranhas, não estão? Olha, eu fico muito chocada, por exemplo, de ir num cinema e as pessoas simplesmente não se importarem que elas estão no cinema e elas ficarem no celular. Ficam no celular, já aconteceu, gente, de eu estar numa sessão e o cara que estava sentado na minha frente, ele ficou, sei lá, se ele tava no Instagram, sei lá onde é que ele tava. Ele tava em todo lugar, menos no cinema. E ele ficava ouvindo os vídeos. Tava baixinho, mas ele ficou o filme inteiro. Ele não queria estar ali. Então, por que que você pagou o seu ingresso e você está ali e você está estragando a experiência das outras pessoas? Porque acaba atrapalhando a luz, né? O cinema é para ser uma experiência de imersão. E aí, se você acaba tendo outras luzes, aquilo atrapalha a tua experiência, né? Enfim. E isso tem acontecido com muita frequência, gente. Das pessoas acharem que porque elas pagaram para estar ali no cinema, elas têm a o direito de usarem aquele espaço da maneira que elas querem. Eu vi uns relatos também de umas pessoas que, enfim, começam a conversar com os amigos no meio da sessão, como se nada, como se não tivesse mais ninguém ali dentro. E elas se acham no direito de ficar, né, papeando durante a sessão, porque elas pagaram por aquilo. Então, assim,
que se dane, né? Eu vou pensar aqui na minha vida, no meu umbigo, e é isso aí. Então, olha como é curioso, né? Eu tô dizendo assim, uma situação minúscula, é, dentro aí desse aspecto de individualidade egoísta que as pessoas têm tido hoje em dia, que faz a gente pensar, meu Deus, o mundo está muito louco. Porque não é só sobre o mundo, né? A gente fala assim, nossa, o mundo tá muito louco, as pessoas estão muito loucas, e generaliza isso. Mas, por que que a gente não questiona por que que essas pessoas estão fazendo isso, né? O que leva alguém a fazer isso? Igual, né, o boom de bebê reborn. Eu vou tentar depois fazer um vídeo sobre isso, tá, gente? É, mas será que não sempre existiu mulheres que brincavam de boneca? Talvez. Só que hoje a gente tá sabendo mais, né? Porque tem a internet. E antes, muitas vezes, essas mulheres eram levadas para clínicas psiquiátricas, né? Por acharem que de fato aquele bebê era. Aquela boneca era um bebê. Mas enfim, são muitos pontos que acho que fazem a gente pensar sobre a gente às vezes colocar lá, né? As pessoas, o mundo, sendo que a gente está imerso nisso. Um dia, né? Gente, foi uma coisa tão terrível. Eu entrei no Twitter e tinha um post lá falando sobre essa coisa de red pill. Ai, mulheres. Por que que homem ainda tá insistindo em se relacionar com mulher? Era alguma coisa assim. Gente, os comentários. Os comentários, assim, me deixou tão enojada. Eu até printei alguns, pensei em fazer um vídeo sobre isso, porque é horrível. É horrível. É um nível, assim, muito, muito, muito baixo. E aí eu comentei com o Denis, meu namorado, e eu falei assim, nossa, amor, olha as coisas horríveis que eu vi no Twitter hoje. Aí ele falou assim, amor, mas é isso, né? O Twitter é o esgoto da humanidade, né? As pessoas vão lá, comentam sobre o que bem entendem e que se dane. Só que eu fiquei pensando assim, gente, mas existe gente no esgoto. Tipo, não era um robô que tava falando isso. Gente, peraí, que a Cacau ia comer um boldo. É, é, Vocês entendem? Tipo assim, tem gente nesse esgoto. E essa pessoa pode ser o seu vizinho, inclusive, que entrou no Twitter e postou aquilo. E como entra nessa coisa de internet, né? E as pessoas ficam tão desconectadas dessa parte humana, tipo, parece é lá o esgoto. Mas, gente, não, o esgoto passa perto das casas, né? O esgoto, a gente tá vivendo aqui em cima na cidade, mas o esgoto tá aqui embaixo, né? O esgoto, ele não tá tão longe assim. Então, essas pessoas, elas não estão tão longe assim. Elas existem, elas estão lá, né? Elas são pessoas. Não era robô que tava escrevendo. Então, sabe? E aí, isso faz de novo, né? A gente pensar, meu Deus, o mundo tá muito louco, meu Deus, o mundo tá muito louco. Esses questionamentos, né, sobre o que fazer dentro desse mundo louco e como a gente precisa, talvez, voltar um pouco no tempo e fatiar as informações que a gente fica sabendo. Não só de notícias mundiais, como também de influenciadores e artistas e pessoas famosas, né? Que, enfim, acho que existe também 3 eixos diferentes para isso. Que às vezes, sei lá, era só a Sônia Abrão no programa de fofoca. E agora é o tempo todo. Então pensa, gente. A gente tá o tempo inteiro recebendo essas informações sobre o que essas outras pessoas estão fazendo. E isso acaba fazendo a gente questionar sobre a gente, sobre a nossa vida, sobre, meu Deus, eu não tô conseguindo fazer a mesma coisa que uma influenciadora faz. Não, não tá. E isso não é normal, né? Não é normal alguém também ter tanto dinheiro tão facilmente assim. E isso, como isso tá totalmente normalizado hoje em dia, né? Naturalizado. Enfim, gente, tudo isso para dizer que
Eu acredito que essa visão sobre fatiar as informações são extremamente necessárias. A gente de fato precisa fazer isso, porque senão o mundo nunca vai ser possível, sabe? Nunca, nunca vai ser possível. Ele nunca vai ter absolutamente tudo rolando e acontecendo numa forma saudável, numa forma boa para todo mundo. O mundo sempre vai ser desigual, pelo menos enquanto a gente estiver aqui. É, é isso. Mas talvez a gente só se alimentar ou se alimentar demais desse tipo de informação acaba prejudicando muito nossa cabeça. E outra coisa também que me surgiu aqui agora é que, principalmente o Instagram, como depende das pessoas que você segue, né? É, se você só segue páginas de, por exemplo, influenciadores ou sei lá, viagem, coisas que não são sobre notícias. Isso faz com que você se desconecte demais do mundo, né? E aí você só fique no mundo de consumo, de preciso consumir mais, de sentir que você tá errado, de sentir que você tá atrasado, de sentir que você tá fora do tempo, de sentir várias coisas. Se você só segue essas notícias também, é aquela coisa, né? O mundo tá acabando, o que que a gente tá fazendo aqui? As pessoas estão muito loucas, só tem coisa errada acontecendo. Meu Deus, pra onde foi, né, a esperança do mundo em algo melhor, né? É, nenhum desses lados, gente, é saudável pra gente. Nenhum deles. Nenhum deles faz a gente focar na nossa própria vida. Vocês entendem isso também? Porque se você fica tão inteirado, interessado, né, e principalmente distraído, você não volta para você. Porque o celular, principalmente, ele é feito pra gente se distrair. Ele distrai, e ele distrai num nível, gente, bizarro. Eu lembro quando eu terminei um namoro alguns anos atrás, foi em 2021. Eu me lembro que teve um dia que, enfim, eu tava chorando, tava mal, tava na cama. é, E aí, quando eu via, eu tinha pego o celular e eu tinha parado de chorar. Sabe assim? Tipo, deixa eu arquivar aqui isso e me distrair. E aí, eu lembro de eu pensar assim, Letícia, deixa esse celular de lado, porque você tá precisando sofrer. Você tá precisando entrar em contato com isso. Vamos deixar isso de lado. E eu lembro de botar o celular de lado e tá. Deixa eu ficar aqui, não tá legal, eu preciso mesmo, né, refletir e tal. Dava ali uns, sei lá, uns 15 minutos, eu já ia pegar o celular de novo. Porque é uma distração tão rápida, tão efetiva, e é só pra gente se distrair, se desconectar, não pensar sobre a vida, não pensar sobre a gente, não pensar sobre o que que eu de fato quero, né? Não pensar do tipo, nossa, esse trabalho tá tão ruim. E é pra tirar totalmente essa distração? Não, gente. Eu acho que tem um lado que é bem importante, né? Da gente também não ser tão consumido, né? Pelas noias da nossa cabeça. Só que não dá pra só ser essa a única distração, você entende? Tipo, e aí, sei lá, você deixa de ir fazer um exercício físico, você deixa de ler um livro, você deixa de ver alguma coisa interessante, fazer um hobby, né? Ter um hobby ali que você queira, porque o celular tem ocupado absolutamente todos os cantos da sua vida, sabe? Pode ser. Eu tive um intervalo aqui, né, de uma paciente que desmarcou em cima da hora, e aí eu falei, bom, vou lá gravar. Pode ser que se eu não tivesse aqui gravado, tudo bem, a Cacau ocuparia um tanto dessa minha 1 hora. Mas o resto, talvez eu ficasse um pouco no celular. E aí eu não ia estar gravando isso aqui, que é importante também pra mim. Sabe? São coisas assim que, de fato, a gente se distrai. O celular é uma distração da nossa
própria vida, né. Só que é aquela coisa, se é uma distração que o tempo inteiro você tá acumulando e acumulando essas notícias e informações que acontecem no mundo todo, ou tá se comparando, é uma distração tão destrutiva que isso explica muito o porquê tantas pessoas estão precisando de remédio psiquiátrico hoje em dia, gente. É muito, muito, muito assustadoramente normal. A quantidade de pessoas que têm precisado tomar medicação por ansiedade, por depressão, por, enfim, síndrome do pânico, várias coisas, hoje em dia, é assustador. E é assustador o quanto isso tem começado cada vez mais, mais novo, assim, os adolescentes já estão precisando. Já tá tendo crise de anorexia com meninas de 10 anos de idade, e isso na história nunca aconteceu, né. Na verdade, a anorexia é um transtorno muito mais recente, ele vem meio alinhado ali aos meios de comunicação. Então, olha o que que a gente tá fazendo, né, o que que a gente tá fazendo com a nossa vida, né. O que que a gente precisa ter essa necessidade tão grande o tempo todo de ficar se distraindo. Se distraindo porque você não quer entrar em contato com o quê? Por que que você está se distraindo tanto de você, né? Eh, por que que isso tem ocupado tanto a gente? A as redes têm ocupado tanto a gente e essa crença de que o mundo não tem mais volta, né, e que tá essa catástrofe toda. Porque, gente, se antigamente 1 hora do seu dia você prestava atenção nisso, e hoje você presta atenção nisso todo momento, porque as informações só chegam até a gente nem precisa procurar sobre elas, realmente, né, realmente, realmente é como se não tivesse uma esperança. Será que não tá no momento da gente fatiar um pouco mais? Deixar um pouco mais algumas coisas no lugar que elas pertencem? E, claro, não se alienar, porque acho que nem dá, né, para qualquer pessoa que quer ser minimamente consciente, não dá para se alienar. Que acho que seria esse ponto de você só seguir ali, pessoas, influencers, "bá-bá-bá-bá-bá-bá", e aí você se aliena de qualquer questão no mundo. Inclusive, esses influencers não falam sobre, por exemplo, se posicionar, eh, em relação a conflitos, porque nisso, se eles se posicionam, quem tá do outro lado vai deixar de ser público deles. E aí eles perdem dinheiro, então tudo fica em volta do dinheiro, né. Mas eu acho que é um grande ponto da gente pensar, por que que a gente tem se distraído tanto da própria vida? E eu digo isso por experiência própria também, gente. Eu seria muito hipócrita, né, se eu falasse assim: "Ah, eu excluí as minhas redes e eu agora, né, tô aqui". Não, eu também tenho. Também tem dias que eu falo assim: "Eu não quero pensar, eu só quero pegar meu celular". Isso é horrível. Isso é bem ruim. Isso faz a gente perder muita coisa da vida. Eu vou mostrar pra vocês agora uma cena que tem acontecido muito, que é essa daqui, ó. A Cacau, ela senta aqui na frente e ela fica vendo o movimento, a rua, né, Cacau? E claro, gente, ela é um cachorro, né? Mas tudo isso pra dizer que às vezes a gente precisa também, sabe? Sentar e ficar olhando a janela. Às vezes a gente só faz isso quando a luz acaba em casa. Sentar, ficar vendo a janela, ficar pensando um pouco na vida, ou não pensando, né, só olhando tudo que tá acontecendo e e deixar um pouco, né, as coisas que conectam a gente um tanto de lado, e só ficar no sistema interno, é importante.
É isso. Comenta aí o que que você pensa sobre isso, como é que essas informações chegam até você, se isso é relevante para você, não é, se você discorda totalmente, enfim. E até a próxima, gente. Beijo grande.